Quer comentar dos 3 lemas ou quer passar para a Wandéia já? Marcelo, estou aqui à sua disposição. Então comenta um pouco aí do mito da soberania popular. Por que essa ideia de liberdade defendida pela Revolução está errada e tal? Exato. Bom, para conhecer bem o que é liberdade, o Papa Leão XIII tem uma encíclica chamada Libertas, que é fundamental, né? Ele se baseia em São Tomás de Aquino e ele vai explicar então o que é a liberdade. Que a liberdade é um dom que foi dado por Deus, portanto é algo bom, mas que a liberdade justamente correta é aquela que se dá quando a vontade está sujeita à inteligência. Primeiro a inteligência compreende o que é bom, então eu compreendo que a água, eu tenho sede, eu compreendo que a água é um bem, né? Se eu soubesse que aqui tem veneno, ainda que eu tivesse sede, eu não ia querer beber. Claro. Né? Porque a minha inteligência não vê o veneno. Mas eu sabendo que aqui tem veneno, eu não quero beber. Então, primeiro a inteligência compreende o bem e apresenta este bem para a vontade. E a vontade, então, vai desejá-lo. Esse é o processo natural. A inversão, que é primeiro querer e depois justificar a vontade, é que é próprio de quem não é livre. Porque o que o homem tem, que lhe é mais próprio, mais nobre, é a inteligência. Se ele vai se deixar guiar pela vontade desprovida de razão, ele não é um homem livre. Interessante que Aristóteles tinha comentado em termos parecidos, né? Você vê como uma pessoa inteligente chega na mesma... como é que é mesmo? Liberdade é a escolha do melhor depois de uma reflexão. Ou seja, coloca na razão e não na vontade. Exato. Exatamente. Após uma reflexão. E é por isso que Nosso Senhor diz que quem peca é escravo do pecado. Exatamente. Porque ele está fazendo algo que é um império da razão, da vontade, contra a razão. Então, quem peca é escravo do pecado. Então, a questão da liberdade aqui, posto essa breve explicação, né, isso aqui foi colocado na Revolução Francesa como lemas, como dogmas. Então, até na prefeitura de Troyes, Troyes é a capital da Alsácia, né? Colocaram um lema: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Quer dizer, liberdade ou a morte. Quer dizer, é complicado, né? Então, a liberdade que era mal compreendida, né? E acabou virando uma espécie de talismã que encantava as pessoas. Mas as pessoas não tinham liberdade nenhuma durante a Revolução Francesa. Então, quando foi ter as eleições da Convenção, em 92, de 7 milhões de eleitores que a França tinha, só 700 mil foram votar, de medo. E quando chegava o voto, tinha que ser dado em público, não era um papel, só tinha que chegar lá, eu voto em tal fulano. E dentro da sala onde eles votavam, ficavam andando os bandidos para encorajá-los, né, a votar certinho. E quando eles estavam chegando, estavam saindo carroças cobertas de cadáveres, o sangue todo escorrendo pelas ruas. Então, quer dizer, até tem um autor, que tem até a obra dele em português, chama Pierre Gachot, mas ele é um autor que a gente tem que olhar com cuidado porque ele foi morraciano. Mas ele diz, quando ele narra esse fato, ele fala: tal foi a maneira em que o povo soberano foi chamado a exercer a sua soberania. Então, quer dizer, não tinha liberdade alguma. Não tinha liberdade alguma, né? Depois o que fizeram com a igreja... igual as votações soviéticas, cubanas, né? Assim, exato, é a mesma lógica. Exato, a mesma lógica. Então, aqui eles não tinham liberdade para votar. Depois a igualdade é uma outra falácia, né? A igualdade, nós já tratamos muito sobre isso, né? Os homens são iguais em natureza e são desiguais nos seus acidentes. Deus fez tudo com desigualdade. A gente não vê na mesma árvore, 2 folhas iguais. Então, tudo Deus fez com hierarquia, não ia ser o homem que ia fazer com igualdade. O homem sendo igual em natureza e diferente em acidentes, ele então é semelhante, não é igual. Os direitos que decorrem da natureza humana vão ser iguais. Por exemplo, o direito à vida. Né? O direito à vida todos têm direito a se casar, todos têm direito a saber a verdade. Agora, os direitos que decorrem dos acidentes não podem ser iguais, portanto, os homens não são iguais.
E na Revolução Francesa... E a igualdade gera desorganização, né? Já que a ordem pressupõe desigualdade, né? É impossível ordenar iguais. Ordenar coisa igual. Exato. Não dá. Exatamente. Você não consegue montar um motor de carro com peça igual. Peças idênticas, exato. Não dá. Mesmo o corpo humano, cada órgão tem a sua função. Exatamente. Na sociedade também é assim. A sociedade é como se fosse um organismo. Então, isso também é uma falácia. Né? E é interessante ver o que se falava tanto em liberdade, o que foi feito com a igreja. Né? A Revolução Francesa, assim, primeiro que a Revolução foi um golpe. Os deputados foram convocados para os Estados Gerais para aconselhar o rei. E 45 dias depois, eles se declaram uma Assembleia Constituinte. Foi um golpe de Estado. Eles não foram eleitos para isso. Né? E aí resolveram fazer uma Constituição para a nação. E essa Constituição tinha um capítulo que tratava da igreja. Então, eles já haviam, em agosto de 89, já tinham suprimido os votos eclesiásticos. Imaginem só. Né? E teve também a Declaração dos Direitos do Homem. Teve a Declaração ridícula. Não. Olha o nome, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Resolvido por um país só, pela França. A França vai impor uma declaração para o mundo inteiro. É um ridículo da circunstância. Exato. Né? E depois que todos nascem iguais e são iguais perante a lei. Quer dizer, primeiro que na prática não eram, né? Não é, iguais claro perante a lei. Né? Exato. A gente vê isso no Brasil, vê isso em todos os lugares. Exato. Isso não existe. Uns são mais iguais que os outros. São mais iguais que os outros, exato. Depois é mentira que nascemos todos iguais. Né? Então, por exemplo, os seus filhos já nascem herdando um certo prestígio que você tem. Claro. Uma certa posição social, um conhecimento que você vai dar a eles, etc. Né? Então é mentira que nascemos iguais. Totalmente. É mentira. É óbvio que a pessoa, por exemplo, quando o Santa Joana d'Arc venceu os ingleses, depois o rei concedeu para a cidade de Dom Remy, a cidade onde ela nascera, um privilégio que todos os habitantes de Dom Remy não pagavam impostos. Tá justo, porque ela só da França. Né? Então, quer dizer, é um prestígio e um direito conquistado por ela que beneficiou toda a sociedade. Então isso aqui é de justiça. Claro. Né? Não tem nenhum absurdo nisso. Ter essa desigualdade. O absurdo é ter essa desigualdade que a gente tem agora, que se fala em igualdade e você veja, por exemplo, que tem os direitos de um deputado, um ministro do Supremo, etc. Não podem nem ser criticados. Né? E depois vivendo como se fossem os pachás da Pérsia, né? A nomenclatura soviética, né? Igualzinho. Exato. Que o Brasil agora tem a nomenclatura soviética. Exato. A desigualdade que tem entre eles e o povo hoje é que é grande e abusiva. Depois se fala que Versailles que o rei foi para Versailles. Quem foi para Versailles foi Luís XIV, né? No século XVII. Porque era para ficar distante do povo. Ora, Versailles era do lado de Paris. Do lado. Longe é Brasília. Claro. Brasília que é longe. Então, isso tudo são falácias que a propaganda coloca para enganar. Né? Depois, qualquer pessoa tinha acesso ao rei. Né? Isso aqui é uma grande propaganda. Né? A questão da igreja, eu insisto, Marcelo, porque pode parecer um absurdo, mas como é que uma Constituição vai legislar sobre a igreja? Né? Então, havia um capítulo da Constituição francesa, que chamava-se Constituição Civil do Clero, que legislava sobre a igreja. Então, a França tinha, se não me engano, 132 dioceses. Eram dioceses que vinham de tempos imemoriais. Pega para o Lyon, no sul da França. Né? Santo Irineu foi bispo. Então, as divisões elas até eram anteriores à própria França, baseadas em história, em geografia e etc. A Revolução acabou com todos e instituiu 83 bispados que correspondiam aos departamentos franceses. A França São todos artificiais também? Completamente. Já a divisão dos departamentos é artificial, porque ela não obedecia aos critérios históricos de costume, nada. E aí os bispos, então, ficaram muitos bispos
sem diocese. Depois fizeram 10, dessas 83 dioceses, 10 eram arquidioceses. Depois, para cada 10 mil habitantes, haveria um padre, um cura. Olha que loucura, uma coisa totalmente racionalista, arbitrária. Se uma paróquia tinha menos de 3/4 de léguas de comprimento, o seu território, ela não precisava mais existir. Ou se ela estava a 3/4 de léguas de distância de uma cidade, também não precisava mais existir. Um absurdo. E depois o bispo tinha que ser eleito pelo povo. Quem é que votava? Votavam os homens a partir de 25 anos e que pagavam imposto. Não importa se era católico ou não. Depois os católicos eram contrários à eleição dos bispos, então eles não iam votar. Quem ia votar? Os ateus, os judeus. E votava nos piores. Exato, e elegiam os bispos. Então isso aqui deu uma confusão enorme. O rei foi morto por causa disso. Porque essa lei, quando foi feita... Constituição Civil do Clero. Constituição Civil do Clero, quando ela foi feita, não pegou, ninguém deu importância a ela. Depois exigiram que se jurasse a Constituição Civil do Clero. E aqui teve já uma divisão, 48% do clero francês jurou. Nos conventos que eram mais ricos, o número de traidores foi maior. Que interessante. Nos conventos femininos, o número de gente que aderiu foi menor. As freiras eram mais valentes e mais leais. Né? Mas aqui então, isso aqui no começo, Marcelo, passou um pouco em brancas nuvens. Mas um deputado propôs que se jurasse fidelidade à Constituição Civil do Clero. E o rei aprovando, hein? O rei aprovando. Esse juramento já vai ser um fiasco, porque a maioria do clero não jura. Isso aqui não. E aí então, na França, você vai passar a ter 2 igrejas. Você vai ter uma igreja oficial ligada à Revolução, ligada ao Estado, que é chamada dos padres juramentados, e os padres refratários, que eram aqueles que não haviam jurado, que tinham ficado fiéis ao Papa. Esses vão ser perseguidos brutalmente. Eles perdem as paróquias, como a Revolução logo no começo tirou todo o patrimônio da igreja para ele servir de lastro para a moeda que eles inventaram, chamada assignat. Então, o Estado, para compensar entre aspas, né, para poder ter o clero na mão, fez dos padres e bispos funcionários públicos. Então, eles recebiam, tinha um valor lá, o bispo recebia 20 mil libras por ano, um vigário 700, etc., por mês. Enfim. Se eles recebiam o salário, eles ficavam na mão do Estado, né? Se o Estado parava de pagar, eles passavam fome. Então, E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão. Também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar
é incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa, e por um preço acessível. E ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre história da França. Todos os bispos que foram fiéis ficaram completamente clandestinos, tiveram que fugir, viver escondidos. Alguns fugiram da França, outros resolveram ficar, rezavam missa onde podia, em fazendas, em lugares escondidos. E o rei, então, tinha aprovado isso. Depois, quando vai começar a convenção, houve uma anistia, mas vendo que a questão da religião continuava, eles voltam a perseguir o clero. E é aqui, então, que o rei, nessa época, ele já vai estar preso, ele vai mudar de confessor, e o confessor dele vai falar para ele: se o senhor aprovar isso aqui, o senhor vai para o inferno. E aí o rei, isso aqui foi decisivo. O rei mudar de confessor foi importantíssimo. E o rei então vai se converter na prisão. E ele vai começar a tomar medidas boas, ele não apoia a Constituição Civil do Clero. Por conta disso que ele vai a julgamento. Vai a julgamento no dia 15 de janeiro de 93. Marcelo, houve um debate na Câmara para ver se os deputados votaram se o rei ia ter ou não direito a advogado de defesa. Que coisa impressionante, né? Isso é liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, qualquer criminoso na Idade Média, a advogado, até o herege na Idade Média tinha direito a advogado de defesa. Então se votou se o rei ia ter ou não direito. Aí alguns deputados disseram: olha, votar a morte do rei é uma coisa tremenda, hein? Vamos deixar isso aqui para o povo decidir? Então, não decidamos nós. Façamos uma consulta popular. Colocaram em votação, os deputados não aprovaram. Porque eles sabiam que se fosse para o povo decidir, o povo era favorável ao rei. Ser contra a morte do rei, óbvio, exato. Né? E aí o rei, depois, ele vai ser julgado, né, como eu disse, no dia 15. Deram para ele 3 advogados de defesa. Ele tentou contratar um 4º, mas por medo não aceitou. Olha. Não aceitou. O rei, a defesa dele foi muito bem feita, por escrito. Tinha uma parte na defesa em que os advogados colocaram um apelo um pouco mais sentimental para tentar tocar os deputados. O rei, quando leu, mandou tirar aquela parte. Falou: não, eu não quero isso aqui. Quero que você me dê só argumentos. E aí, então, o rei apresentou, mas ele sabia que ia ser morto, né? Ele sabia que ia ser morto, E aí, então, foram 3 votações, depois que ele deu a defesa dele. A primeira era se o rei era culpado. E o rei foi, então, unanimemente considerado culpado. Culpado de quê, né? Culpado dos crimes dos revolucionários. Por exemplo, as mortes que houve em agosto de 92, feita pelos revolucionários. O rei nem estava nas Tulherias. O rei proibiu a guarda suíça de reagir. E a culpa foi do rei. Então, quer dizer, uma falcatrua como nunca houve, né? Depois então o rei foi considerado culpado. Aí a segunda era se o povo deveria ser consultado, se a decisão dos deputados deveria ser submetida. Aí não. Aí não vale. Aí não democracia, aí não vai. Não. Vontade popular. Aliás, não vale. O Robespierre dizia: a virtude é de poucos. Quer dizer, que cara bandido. De pau, esse né? é um cara de pau único, né? E depois, qual seria a pena? Porque não havia no código previsão para isso. A punição do rei era perder Só a coroa. O princípio base jurídico é que você não pode ser condenado, você não tem previsão anterior. Pois é. Né, e crime. perder a coroa ele já havia perdido. Então ia ser condenado a quê? E aí resolveram, no dia que foram votar, é nesse dia lá que o Philippe Égalité, os revolucionários disseram a ele: você não precisa vir. Nós fizemos aqui uma sondagem e a quantidade de votos suficientes para condenar o rei nós já temos. Falte neste dia. Falei: não, eu quero votar. E aí nesse dia de manhã, ele tomando café em casa, o filho dele perguntou: papai, hoje é a votação da morte do rei. Falei: não, filho, fique tranquilo, eu não vou votar pela morte do rei.
Falou pro filho. Quando chegou lá, ele subiu na tribuna, fez um discurso e disse que votava pela morte do rei. É uma coisa, uma coisa humilhante, assim, vergonhosa, né? E aí então o rei, no dia 21, né, de janeiro de 93, vai ser guilhotinado. No dia da morte dele, foi proibido em Paris as pessoas saírem de casa, não podia sequer ir à janela olhar. Olha o medo que eles tinham do prestígio do rei. E quando o rei foi ser guilhotinado, ele tentou dirigir umas palavras para as pessoas que estavam ali, mandaram rufar os tambores para abafar a voz dele. E ele foi então guilhotinado. Então, quer dizer... Essa é a fraternidade da Revolução Francesa. Essa é a fraternidade da Revolução Francesa. Que não dá direito ao povo falar. Né? E aqui, enfim, já... Talvez fazendo um gancho com a Guerra na Vendée. Não, antes vamos comentar um pouco do Robespierre, essa figura odiosa aí. Robespierre era uma pessoa de uma vaidade única. Ele era advogado, né? Era da região de, se não me engano, de Arras, não me lembro agora. Ele estava sempre muito arrumado. Ele era o oposto do Marat. Não do ponto de vista de moral, mas do ponto de vista de aprumado, né? O Danton, que era um relaxadão, o Danton era um fano forte, alto, ele teve varíola quando criança, tinha o rosto todo marcado e ele sofreu 2 chifradas de touro quando criança, então ele andava com a camisa para fora da calça, era um relaxadão. Já o Robespierre não, vaidoso, orgulhosíssimo, andava sempre com um buquê de flores na mão, etc. Mas era uma pessoa muito limitada. Ele falava mal, ele tinha muita dificuldade em escrever os seus discursos, mas ele cresceu muito na Revolução. Ele era da ala mística. Quando teve, em dezembro de 92, o culto à deusa razão, e aliás, isso aqui é uma coisa bem importante, a Revolução Francesa organizou 2 cultos, com uma distância de tempo muito curta entre um e outro. O culto à deusa razão, em dezembro de 92, dentro de Notre-Dame de Paris, e acho que em maio de 93, o culto ao Ser Supremo. Teve os 2. Muita gente acha que é um, não, mas teve 2. Exato. Então, o culto à deusa razão, que foi feita pelos Enragés, pelos jacobinos, organizou-se dentro de Notre-Dame de Paris fizeram com papel, madeira, às vezes uma montanha, porque como eles eram a montanha, né? Lembra? Eu falei, na esquerda eles ficavam nós, apelidados de montanha. E colocaram uma prostituta para ser a deusa razão. E eles cantavam uma música que dizia: nos altares de Maria nós colocamos a liberdade da revolução. Como é que é? Nós colocamos a igualdade. O dogma, a religião da revolução é a santa igualdade, alguma coisa assim. E Robespierre saiu, não ficou, foi contra esse culto à razão, que diziam que a única divindade era a razão humana. Depois Robespierre vai fazer guilhotinar aqueles que organizaram o culto a Deus à razão. Pouco tempo depois, ele aqui já estava com um poder enorme na Revolução. Ele dominou completamente a convenção. Na época do terror, o terror foi uma fase da Revolução que tinha este nome. Não é os historiadores deram este nome, quando estudaram, olha que coisa terrível, isso aqui vamos chamar de terror. Não, era o regime vigente, chamava-se terror, né? E aí Robespierre vai então organizar um culto ao Ser Supremo, que vai ser, acho que no Campo de Marte. E o Ser Supremo era uma estátua, tinha o rosto de Robespierre. Ele se achava Deus, exato. E quando os deputados foram incensar, ele subiu até uma parte elevada que tinha, e ele foi para ele ser incensado. As pessoas odiavam ele. Houve ele de tal maneira se achava o Messias, que houve uma mulher, acho que de 80 anos, em Paris, uma mulher já idosa, que disse que estava grávida e daria à luz ao Messias, e que era Robespierre. Que loucura, eu lembro do professor contando. Então ele foi lá para assistir ele nascer. Olha que loucura.
Né? Então, isso aqui, imagina, ele era uma pessoa que quando ele olhava para os deputados ficavam com medo. Quando ele fez isso, ele caiu no ridículo e poucos dias depois ele já estava morto. Quando foram matá-lo, ele acertaram primeiro um golpe e acertaram a mandíbula dele se deslocou, então precisaram amarrar um pano. Ele tentou se matar, né? Aí tentaram amarrar um pano e ele foi guilhotinado, morreu também em Robespierre, né? Então, na Revolução Francesa era assim, quem estava hoje, por exemplo, Mirabeau, que foi um grande orador no começo da Revolução Francesa, que era um homem venal, quem pagava mais, ele apoiava. Ele até ofereceu falar bem do rei. Fez um acordo com o rei, para o rei pagar, e ele ia defender o rei. Falando de muito princípio. Exato. Os deputados eram assim naquela época. Hoje ainda bem que isso não ocorre mais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.